da sua posição, se você quiser tirar o princípio da razoabilidade, como ele foi tirado do direito norte-americano, da cláusula do devido processo legal, você poderia dizer que no Brasil, o princípio da razoabilidade tem fundamento, ele é implicitamente consagrado aonde? Na cláusula constitucional que consagra o devido processo legal. Então, se você quiser, influenciado por uma doutrina americana, apontar um fundamento para esse princípio implícito da razoabilidade, você poderia apontar a cláusula do devido processo legal, nos moldes daquilo que aconteceu no direito norte-americano. Se você for influenciado pelo direito alemão e preferir a expressão princípio da proporcionalidade, como lá na Alemanha esse princípio teve fundamento, né, na cláusula do Estado de Direito e na própria cláusula que consagrava direitos fundamentais, você poderia dizer aqui no Brasil que o princípio da proporcionalidade vai ter fundamento aonde? Na nossa cláusula do Estado Democrático de Direito e no nosso catálogo de direitos fundamentais. Fato é que esses dois princípios têm origens diferentes. Fato é que esses dois princípios são consagrados hoje no Brasil. Você pode extrair fundamentos diferentes, como a gente acabou de ver, para esses dois princípios, mas existe uma controvérsia enorme hoje se esses dois princípios seriam ou não fungíveis, se eles seriam ou não sinônimos. Alguns autores tratam os dois princípios como sinônimos. O professor Luiz Roberto Barroso, por exemplo, que trata muito bem dos princípios constitucionais, ele trata o princípio da razoabilidade como sinônimo do princípio da proporcionalidade. Há uma certa fungibilidade, vamos dizer assim, na doutrina do Luiz Roberto Barroso, entre os dois princípios. O professor Luiz Roberto Barroso aponta origens diferentes, razoabilidade, direito norte-americano, proporcionalidade, direito alemão, mas os dois princípios no Brasil, eles seriam tratados de maneira fungível. Outros autores preferem fazer distinções, como, por exemplo, Humberto Ávila. O professor Humberto Ávila, ele vai dizer, na verdade, que a razoabilidade e proporcionalidade nem seriam verdadeiramente princípios técnicos jurídicos, seriam postulados normativos. Não dá para entrar aqui na doutrina do Humberto para explicar necessariamente o que é um postulado, tá? Mas só para antecipar e não ficar jogado a ideia de postulado normativo, Humberto Ávila diz que ao lado dos princípios e ao lado das regras, você tem os chamados postulados normativos. Ou seja, as normas se dividiriam em regras, princípios, como a gente já viu, e ele aponta uma terceira categoria, que são os chamados postulados normativos. Enquanto as regras e os princípios estabelecem condutas que devem ser adotadas, comportamentos, finalidades que devem ser alcançadas, enquanto as regras e princípios pedem a promoção de um estado de coisas, os chamados postulados normativos não vão pedir essa promoção de um estado de coisas. Os postulados normativos seriam, entre aspas, normas de segundo grau. Seriam normas de segundo grau porque seriam normas utilizáveis para a aplicação daquelas outras normas de primeiro grau, regras e princípios. A razoabilidade e a proporcionalidade, na visão do professor Humberto Ávila, não seriam princípios, seriam postulados por quê? Quando você, por exemplo, tem uma colisão de princípios, como a legalidade, como a gente já viu num determinado momento, numa determinada aula, legalidade versus moralidade, qual vai prevalecer? Você vai ter que fazer o quê? A ponderação de interesses. Para saber qual vai prevalecer, no caso concreto, você vai ter que chegar à conclusão de qual princípio deve ser aplicado naquele caso, a partir de critérios de razoabilidade, por exemplo. A razoabilidade vai nortear a tua ponderação. É mais razoável, nesse caso concreto, eu aplicar a legalidade ou é mais razoável eu aplicar o princípio da moralidade? Esses princípios estão em conflito. A razoabilidade vai ser um critério para você resolver esses conflitos entre princípios. Não seriam princípios autônomos, vai dizer Humberto Ávila. Seriam postulados, então, normativos ou normas de segundo grau. Mas isso é uma doutrina que merece um aprofundamento maior e não cabe aqui para a gente aprofundar nessa aula de hoje essa doutrina. Mas o que me importa é o seguinte, para o Humberto Ávila, ele não é o único, não existe fungibilidade entre razoabilidade e proporcionalidade. Para ele, a questão da razoabilidade não está ligada a uma ideia de meios e fins. Saber se o meio é adequado a atingir o fim, saber se o meio é necessário para atingir o fim, ou saber se o meio é proporcional para aquele fim. A questão da razoabilidade se coloca como questão de congruência da medida adotada no caso concreto, como questão de equidade, como questão de vedação de excesso mesmo.
E a proporcionalidade, no seu sentido técnico estrito, ela só se colocaria, na visão do professor, numa relação entre meios empregados e finalidades alcançadas. Só nessa relação entre meio e fim você colocaria proporcionalidade. Numa questão de razoabilidade, você olharia eventualmente para o caso concreto e diria se aquela norma, se aquela regra pode ser aplicada razoavelmente para aquele caso, se aquela norma é congruente, se aquela norma é equânime para aquele caso concreto. E tenta fazer, então, uma diferenciação técnica. Agora, olha só, eu vou ter que fazer uma opção para a aula de hoje, então. A minha opção é a seguinte. A partir do que a gente vê hoje no STF, o Supremo Tribunal Federal, ele tem tratado invariavelmente dessas questões usando os termos como se fossem fungíveis. Quando o STF é chamado a se manifestar num determinado problema ou em relação a uma determinada situação concreta, o STF geralmente usa os termos razoabilidade e proporcionalidade como se fungíveis fossem. Então, para a aula de hoje, pelo menos, eu vou tentar usar as expressões como se fossem sinônimas no final das contas, sabendo que existe uma controvérsia entre os conteúdos da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, a gente vai adotar essa ideia que o STF vem consagrando, seriam princípios, entre aspas, fungíveis, e a diferença seria principalmente aonde? Na origem. A partir dessa ideia, como é que a gente pode avançar um pouquinho e analisar situações concretas para saber se essas situações são realmente resolvidas a partir de uma conduta do Estado razoável, proporcional, ou não, se a conduta lá do Estado foi irrazoável, desproporcional. Aqui entram aqueles testes que eu já chamei a atenção. Ainda que você tenha uma noção muito ampla em relação à razoabilidade ou à proporcionalidade, a gente já demonstrou que a proporcionalidade, pelo menos, ela se divide em 3 testes, ou em 3 subprincípios. A noção desses 3 subprincípios, ela é fundamental, essa noção, porque ela serve para limitar o alcance da proporcionalidade, fechar um pouquinho mais o conteúdo e a definição da proporcionalidade e fazer com que você, amanhã, possa controlar um ato estatal com alguns critérios minimamente objetivos. Então, para trazer o mínimo de objetividade para esse princípio da proporcionalidade, a gente vai trazer aqueles 3 subprincípios tradicionais: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Para saber se uma medida adotada pelo poder público, para saber se ela é proporcional ou razoável, ela tem que ser adequada para aquele fim, tem que ser necessária para aquele fim e tem que ser proporcional em sentido estrito. Vamos então dissecar cada um desses testes, trazendo exemplos concretos. O primeiro teste que se faz é o teste da adequação, também chamado de teste da idoneidade. O que se quer saber na adequação ou na idoneidade? Para o ato ser proporcional, eu vou aqui ser redundante, tá? Para o ato ser proporcional, esse ato estatal tem que ser adequado, idôneo, para alcançar a finalidade buscada, para se alcançar a finalidade que ele tem que alcançar no final das contas. O ato estatal tem que ser adequado e idôneo para alcançar aquela finalidade colocada pela ordem jurídica e que aquele poder público quer alcançar com aquele ato. Então, o ato estatal tem que ser adequado e idôneo para o alcance daquelas finalidades buscadas. Mal comparando, eu vou usar aqui as palavras do Humberto Ávila de novo. Humberto Ávila, quando fala desses testes, ele traz algumas frases de efeito e alguns exemplos mais vulgares que são muito fáceis para a gente compreender essa matéria. Eu vou usar a frase do Humberto Ávila aqui para melhorar a nossa aula de hoje. Humberto Ávila, quando fala do teste de adequação ou idoneidade, ele usa aquela expressão: não é adequado tapar o sol com a peneira. Uma expressão muito conhecida na prática, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Não é adequado tapar o sol com a peneira. A peneira não é o meio adequado para atingir a finalidade pretendida. Você quer se proteger do sol. Se você usar uma peneira, você vai se proteger do sol? Não, o sol vai passar. Então o meio não é adequado para alcançar a finalidade pretendida. Não adianta tapar o sol com a peneira. Vamos para o exemplo agora jurídico, exemplo concreto. Exemplo concreto julgado pelo STF. Para quem quiser anotar, STF, representação, 930 do Distrito Federal. Nessa representação, o STF julgou o seguinte caso concreto. Uma legislação, à época, exigia do corretor de imóveis a demonstração de capacidade para exercer aquela função.
Então, uma determinada norma, uma determinada lei,